Já se questionou por quê? Apesar de todo o esforço, dedicação e aprendizagem, o sucesso permanece distante. Não é falta de talento, nem de trabalho árduo, muito menos de oportunidades. É possível que esteja fazendo tudo corretamente, porém com a energia equivocada. Parece paradoxal, mas a verdade é, o que impede a maioria das pessoas de prosperar não é o que fazem, mas como se sentem ao fazê-lo. Pode estar seguindo todos os passos, mas sem paixão, sem amor pelo que realiza, apenas sobrevivendo. E foi assim que descobri de forma dolorosa e libertadora a chave para o meu sucesso. Já notou como muitas pessoas vivem vazias? Como autômatos, acordando diariamente com a sensação de estarem presas em uma repetição sem fim, seguindo a mesma rotina, reclamando das mesmas coisas, trabalhando nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, esperando sem razão que algo mude. Mas como algo mudaria se não há envolvimento emocional? O que poucos entendem, e eu levei anos para compreender, é que o segredo do sucesso não está apenas em trabalhar exaustivamente em longas jornadas ou na busca da oportunidade perfeita. O verdadeiro divisor de águas ocorre quando há uma profunda conexão com o trabalho, quando se ama o que se faz. E talvez diga, não posso me dar ao luxo de amar meu trabalho, preciso pagar as contas. Entendo perfeitamente, pois já vivi isso. Por muitos anos fiz o necessário, mas sentia um vazio crescente, mesmo com o aumento financeiro. Até que, ouvindo Earl Nightingale, tudo mudou para sempre. Ele disse: descubra o que ama fazer e dedique a vida a isso. Simples, direto, mas incrivelmente poderoso. Pense nas pessoas que odeiam seus trabalhos, mas permanecem anos na mesma posição, estressadas, infelizes, reclamando da vida, com dores físicas, falta de energia, problemas relacionais e doenças inexplicáveis. Não é coincidência. Uma pesquisa do Gallup indica que mais de 80% das pessoas estão insatisfeitas com seus trabalhos. Como ter uma vida extraordinária se a maior parte do tempo é dedicada a algo desinspirador? É como plantar em solo seco. Pode regar e adubar, mas sem terra fértil nada cresce. O amor pelo trabalho é o solo fértil da vida. Sem ele, sobrevive-se, não prospera-se. Amar o trabalho não significa perfeição, ausência de dificuldades ou sorrisos constantes. Significa propósito, direção e energia interna que impulsiona, mesmo nos dias difíceis. Vejo tantas pessoas correndo exaustivamente, frustradas, sentindo que não produziram nada de valor. Por quê? Porque o que fazem não está conectado ao coração. Quando foi a última vez que sentiu verdadeiro entusiasmo ao iniciar o dia? Quando olhou para seu trabalho e pensou, isso é maior do que eu, me completa. Se não se lembra, algo precisa mudar urgentemente. Quando finalmente compreendi e comecei a fazer o que amava, ensinar, compartilhar, inspirar, senti meu corpo se realinhar. Não precisei mais de despertador. Minha energia aumentou, as ideias fluíam. Ganhei mais dinheiro trabalhando menos porque minha mente, emoções e corpo vibravam na mesma frequência. Pode parecer conversa fiada, mas é ciência. Neurocientistas comprovaram que o estado emocional interfere no desempenho. Emoções como amor, entusiasmo e gratidão ampliam o foco, criatividade e persistência, enquanto tédio, frustração e medo drenam energia, limitam a visão e bloqueiam o potencial. A armadilha mais comum é acreditar que amará o trabalho após o sucesso. É uma inversão fatal. Primeiro ama-se, depois cresce-se. E o sucesso é consequência inevitável. É como uma chama. Se tentar acender madeira molhada pela obrigação, cansaço e frustração, não pega fogo. Mas com paixão, verdade e intenção, o fogo acende, se espalha e aquece tudo. Lembro-me de um rapaz contador bem remunerado, com estabilidade e prestígio, mas infeliz. Após me ouvir, largou tudo e abriu uma confeitaria. Hoje trabalha mais, mas sorri, brilha e fatura mais. O amor atrai, transforma e multiplica. Se pensa que isso não é para você, pergunte-se, está disposto a passar 10, 20, 30 anos em uma vida desinspiradora por segurança? O maior risco é viver desconectado de si mesmo. Meu desafio:
Nos próximos 7 dias antes de dormir, escreva o que mais o incomodou no trabalho e o que faria diferente com total liberdade. Ao final da semana, perceberá um padrão, verá o que sufoca e o que liberta. Esse é o primeiro passo para reencontrar o amor pelo trabalho. E acredite, ao se apaixonar novamente pela vida, o universo conspira a seu favor. Já sentiu como se estivesse fazendo tudo certo, mas algo o impede de avançar? Uma resistência invisível que trava as coisas? Age, tenta, insiste, mas a vida parece empurrar na direção contrária. Isso ocorre com mais frequência do que imagina. A razão é simples, mas negligenciada. As partes que o compõem, mente, emoções e corpo, estão fora de sintonia. Não somos apenas cérebro, sentimento ou carne e ossos. Somos uma tríade poderosa: pensamento, sentimento e ação. O que pensa influencia o que sente. O que sente molda sua ação. E a ação determina os resultados. Quando esses 3 níveis conflitam, a mente diz uma coisa, o coração outra, e o corpo reage de forma oposta, vive-se um estado de bloqueio interno. Isso se manifesta como frustração, desânimo, confusão e até doenças. Experimentei isso. Ganhava muito dinheiro, mas algo em mim estava morrendo. Pensava, agia e sentia coisas opostas. Era como dirigir com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. O carro força, consome combustível, mas não sai do lugar. E muitas vezes, quando sai, vai na direção errada. Lembro-me de uma gerente de vendas, bem remunerada, ansiosa, com insônia e dores crônicas. Por quê? Sua cabeça dizia que era o caminho certo. Estabilidade, prestígio, benefícios, mas o coração gritava que não amava aquilo. E o corpo respondia a esse conflito. O físico denuncia a verdade que a mente tenta esconder. A plenitude só vem quando o intelecto, emoções e corpo estão alinhados. Isso é amor em ação. É pensar com clareza, sentir com verdade e agir com propósito. É sentir que tudo faz sentido. E quando isso acontece, é como se a vida destravasse. A energia flui. As ideias aparecem. As pessoas certas surgem. As portas se abrem. Você não está mais em guerra consigo mesmo. Está em harmonia. E harmonia é magnetismo. É poder. As pessoas acham que precisam de motivação para mudar. Mas motivação é passageira. Precisam de alinhamento interno. Muita gente começa um projeto com entusiasmo e desiste em poucas semanas. O corpo rejeita, as emoções se sabotam e os pensamentos ficam nebulosos. Falta alinhamento. E o que impede esse alinhamento? A vergonha de assumir o que sente, a vergonha de admitir que não ama mais o trabalho, que está cansado, que precisa mudar. Fomos condicionados a acreditar que sentir é fraqueza, que mudar de ideia é instabilidade, que ouvir o coração é irresponsabilidade. Mas é o contrário. É preciso coragem para ser honesto consigo mesmo. É preciso força para assumir que o caminho que todos seguem talvez não seja o seu. Você não está aqui para uma vida medíocre. Está aqui para manifestar seu máximo potencial. E esse potencial só aparece quando a mente está clara, o coração envolvido e o corpo presente. A ciência confirma isso. Estudos da Harvard Medical School mostram que emoções como entusiasmo, propósito e conexão aumentam significativamente os níveis de dopamina e serotonina, hormônios ligados à performance, criatividade e bem-estar. Quando se alinha, o cérebro muda. O corpo responde. A realidade se transforma. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Começa com pequenas decisões, com consciência. Preste atenção ao seu corpo nos próximos dias. Ele sempre fala. Observe. Quando faz algo, seu corpo expande ou contrai. O peito aperta ou se abre. A respiração acelera ou flui. Você se sente leve ou denso. Esses sinais são mapas. Aprenda a lê-los. O corpo é o mensageiro da alma e nunca mente. Tive uma experiência inesquecível. Estava prestes a aceitar uma sociedade com uma grande empresa. Tudo parecia perfeito no papel. Dinheiro, alcance, estrutura. Mas toda vez que pensava na decisão, sentia meu peito fechar. Era como se uma âncora puxasse meu entusiasmo para baixo. Tentei ignorar.
racionalizar, mas não adiantou. Meu corpo sabia, e quando recusei, me senti livre. Meses depois, descobri que aquela empresa estava envolvida em práticas contra meus valores. Se tivesse aceitado, teria me vendido e provavelmente estaria destruído por dentro. Às vezes, o que parece certo na lógica é uma armadilha para o coração. E o coração, silenciado por muito tempo, adoece. Por isso, escute. Sua mente planeja, mas é o coração que dá a direção. E o corpo confirma a verdade. Quer destravar sua vida? Comece por aí, porque sucesso verdadeiro é quando pensamento, sentimento e ação caminham juntos. É aí que você para de empurrar a vida e começa a ser empurrado por ela. Quantas vezes disse, um dia farei isso, e esse dia nunca chega? Quantas ideias brilhantes deixou passar por achar que não era o momento certo? Quantas vezes sentiu que precisava mudar, mas não teve coragem? A maioria das pessoas vive presa em um ciclo invisível de indecisão. E o curioso é que elas não percebem que a indecisão já é uma escolha de manter tudo como está, de permanecer onde se sente frustrado, limitado, apagado. O tempo passa, e com ele, os sonhos, a energia, o entusiasmo. Até que um dia, a pessoa acorda e percebe que a vida virou um monte de quase. Tudo por um único motivo. Nunca houve uma decisão firme. E quando falo de decisão, não me refiro a um pensamento passageiro ou vontade momentânea. Falo de uma decisão que vem da alma. Uma escolha que corta qualquer possibilidade de retorno. Aquele tipo de decisão que, quando tomada, sente-se algo se romper por dentro. Que você não é mais o mesmo. Que o caminho anterior não é mais uma opção. Foi assim comigo. Estudava muito, lia todos os dias, ouvia pessoas brilhantes falarem sobre sucesso, riqueza, propósito. Mas eu continuava no mesmo lugar. Até que, depois de uma conversa com Earl Nightingale, tudo clareou. Ele disse algo que me atravessou como um raio. O problema das pessoas é que elas não sabem o que querem. E mesmo quando sabem, não tomam a decisão de dedicar a vida àquilo. Aquilo ressoou em mim. E naquele momento, eu decidi. Não pensei em plano B. Não abri espaço para dúvidas. Eu decidi que dedicaria minha vida a ensinar, a ajudar outras pessoas a despertarem o melhor dentro delas. E foi exatamente isso que fiz. O que o paralisa hoje não é a falta de tempo, de dinheiro ou de conhecimento. É o medo de decidir. Porque decidir é arriscado. Quando decide, expõe-se. Quando decide, precisa agir. E quando age, pode fracassar, mas também pode vencer. O que é mais assustador? Viver uma vida inteira com medo de fracassar ou nunca saber o que poderia ter acontecido se tivesse tentado de verdade? Conheci muitas pessoas ao longo da vida, e as mais amargas não foram as que tentaram e falharam. Foram as que nunca se permitiram tentar. As que esperaram a segurança perfeita, o momento ideal, o sinal divino. Mas sabe qual é o maior sinal de que você precisa mudar? A sensação de estagnação, o tédio, a angústia, a ausência de brilho nos olhos. Se sente isso com frequência, talvez seja o momento de decidir, de mudar de direção, de começar aquele projeto, de dar um basta naquilo que o adoece. Claro, vai dar medo, mas aprendi que o medo é sempre menor do que imaginamos. Ele cresce quando para, mas diminui quando avança. Decisão não é perfeição. Pode decidir hoje e ajustar o plano depois. O que não pode é adiar a vida esperando por uma certeza que nunca virá. A ciência mostra que o cérebro humano tende a escolher o conforto conhecido em vez do novo e incerto. É um mecanismo de proteção, mas também uma prisão. Precisa romper conscientemente com isso. Precisa usar o poder da mente para criar a realidade que deseja, não a que lhe ensinaram a aceitar. Olhe para pessoas como J.K. Rowling. Ela decidiu escrever sua história mesmo sendo mãe solo, desempregada, rejeitada por editoras. Ela não tinha garantias, mas tinha uma decisão. E isso foi o bastante. Agora pense em pessoas que tinham talento, recursos, tudo, mas nunca decidiram.
e hoje vivem do que poderia ter sido. Não estou dizendo que precisa largar tudo amanhã, mas se não tomar uma decisão clara, nada mudará. E pior, o tempo o empurrará cada vez mais para longe do seu propósito. E um dia, pode ser tarde demais. Se sente que essa mensagem foi feita para você, talvez seja porque já sabe o que precisa decidir. Só estava esperando um empurrão. Aqui está. Decida e veja o mundo mudar. Já reparou como as pessoas andam desconectadas? Caminham com os ombros curvados, olhar perdido, semblante apagado. Elas respiram, trabalham, se movimentam, mas não estão verdadeiramente vivas. Por quê? Porque esqueceram quem são, o que vieram fazer aqui, que estão aqui para criar, não apenas para sobreviver. Quando não se cria, adoece-se. Criação não é apenas para artistas ou inventores. Criar é uma necessidade espiritual. Você cria quando transforma uma refeição em um momento de carinho, quando transforma um trabalho comum em um ato de contribuição, quando coloca intenção, amor e presença em tudo que toca. Criar é dar vida, e você foi feito à imagem e semelhança de algo infinitamente criativo. Você não está aqui por acaso. Há algo dentro de você que só você pode expressar. Um som, uma visão, uma vibração única. E enquanto isso estiver adormecido, nada no mundo externo vai preencher o vazio interno. Lembro-me de um período em que tudo parecia bem por fora. Meu negócio prosperava, as pessoas me elogiavam, as conquistas chegavam. Mas dentro de mim havia um silêncio ensurdecedor. Eu estava vivendo, mas não criando, cumprindo uma agenda sem alma, e esse desalinhamento me corroía. Até que, numa conversa solitária, me veio uma pergunta. O que você está colocando de você no que está fazendo? E eu não soube responder. Foi ali que percebi. A criação é o que nos conecta à fonte. Quando se cria, não apenas produz resultados. Transforma-se, aproxima-se da sua essência. Ilumina o caminho dos outros, não para impressionar, mas porque não consegue evitar. É como uma árvore frutífera. Ela não se esforça para dar frutos. Ela apenas está sendo o que nasceu para ser. E os frutos surgem. Quando foi a última vez que sentiu orgulho genuíno por algo que fez com suas próprias mãos, sua mente, sua alma? Quando terminou um dia com a sensação de que deixou uma marca no mundo? É triste, mas muita gente nunca sentiu isso, porque vive presa na lógica do ter que trabalhar, ter que cumprir metas, ter que seguir regras. Mas se esquecem que, antes de tudo, vieram aqui para ser. Ser expressão, ser canal, ser criação em movimento. E a criação só flui quando se permite. Quando tira as máscaras, desliga o piloto automático e pergunta a si mesmo: o que eu realmente quero entregar ao mundo? Essa pergunta muda tudo. Ela não traz respostas prontas, mas traz direção. Vi isso acontecer com uma jovem advogada, bem-sucedida, respeitada, mas infeliz. Quando começou a estudar os princípios que ensino, percebeu que o que a fazia vibrar era ensinar música para crianças. Ela achava que era loucura abandonar tudo, mas um dia ela tomou coragem e começou dando aulas voluntárias. Em poucos meses, a energia dela mudou, o brilho voltou, o corpo se curou de sintomas que carregava há anos. E hoje, ela vive exclusivamente desse projeto, ensinando com alegria, sendo referência, criando impacto real. Tudo porque se lembrou de que nasceu para criar. Mas nem todo mundo tem essa coragem. Howard Hughes, um dos homens mais ricos do mundo, brilhante, visionário, terminou a vida isolado, consumido por medos, doenças e vícios. Por quê? Porque se afastou da essência. Porque se perdeu no controle, no ego, e esqueceu de criar a partir da alma. Um homem possuía tudo, porém perdeu o essencial, o propósito. Você pode adiar sua missão, procrastinar, mas a vida cobrará o preço. Seja por um colapso, uma perda irreparável ou uma crise existencial profunda. A alma anseia por plenitude, por expressão autêntica, por cumprir sua vocação. Não precisa ser algo monumental, revolucionário. A criação floresce na simplicidade.
Começa ao adicionar beleza onde antes só havia pressa, ao escutar verdadeiramente alguém, ao transformar tarefas enfadonhas em entregas conscientes, ao questionar como realizar suas atividades com mais presença, autenticidade, amor. Você não está aqui para repetir padrões, mas sim para rompê-los, inovar e inspirar, mesmo sem reconhecimento externo, dando forma ao invisível que reside em seu interior. Ao fazer isso, atrairá oportunidades, pessoas, caminhos antes inacessíveis, pois mudará sua frequência e o universo responderá à sua vibração, não às suas palavras. Portanto, deixe de se esconder em obrigações e crie a partir de sua essência. Este não é apenas um conselho, mas um chamado. A criação é o elo entre seu eu presente e seu eu potencial, e a hora de transpô-lo é agora. O verdadeiro sucesso emana da reconexão consigo mesmo, mente, coração e ações unificadas. Essa união liberta seu potencial, acende sua energia, atrai oportunidades favoráveis e transforma sua realidade. Se algo ressoou em você, não ignore. É sua hora, um momento único e presente. Prossiga nessa jornada. O próximo vídeo o ajudará a avançar nesse caminho evolutivo. Um passo de cada vez, rumo à sua melhor versão, melhorando um pouco a cada dia. Obrigado por sua presença, espero você lá. Vamos continuar juntos.